Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está assistindo ou ouvindo o podcast Vozes do Palco. Este podcast visa entrevistar artistas independentes. Nessa segunda temporada, estamos entrevistando artistas da dança. Meu nome é Seria Chagas, eu sou uma pessoa parda, sou uma pessoa não binária que não tenho preferências de pronome. Estou usando um macacão verde, uma blusa cinza prateada com detalhes pratas. Estou com um brinco de crochê de gatinho, um colar com detalhes brancos e tenho cabelo black power, uma barba meio rala. E antes de falar do convidado, você que está aí assistindo, já se inscreve no canal, já deu like, já deixa aquele like. Se você está ouvindo no Spotify, já segue a gente, já coloca 5 estrelas. Ou se você estiver ouvindo em alguma outra plataforma de streaming também, já segue a gente, já avalia, já comenta. E o nosso convidado de hoje é muitas coisas. Ele é profissional multidisciplinar das artes cênicas, com atuação como educador, performer, dançarino, produtor e intérprete. Seja muito bem-vindo, Armiori Eror Mirai. Olá, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou Armiori, eu sou uma pessoa indígena de pele bege clara, cabelos cacheados curtos, tenho os olhos castanhos, tenho um cavanhaque, tô com uma blusa de frio de pelinhos bege e uma calça rosa com roxo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta é aquela super básica, fácil, né? Quem que é Armiori? Bom, vamos lá, tentar falar um pouquinho sobre quem sou eu, uma pergunta difícil. Eh Eu sou uma pessoa que sonha muito e muitos sonhos impossíveis, assim. E eu acho que, historicamente, pessoas como eu são pessoas que foram impossibilitadas de sonhar pelos recortes, né, que eu ocupo enquanto uma pessoa trans, não binária, afro-indígena. Também sou uma pessoa autista. Então, todos esses recortes vão se somando, né. Eu nasci na periferia de Campinas, cresci nessa periferia, e eu acho que eu sempre tive esse lugar de não poder sonhar muito alto. E virar um artista, né, ser artista hoje é um desses sonhos que eu tinha quando criança, assim, só que quando eu fui ficando adolescente, ficando um pouco mais velho, era uma coisa totalmente fora do imaginado pra mim, assim. Então eu acho que eu sou essa pessoa até hoje, uma pessoa que tem sonhos impossíveis e que Tá busca realizando alcançá-los. eles. Acho que sonho, quando a gente sonha, não é impossível, não. É Acho que, verdade. acho que principalmente a gente que é artista, a gente sempre está criando, pensando, né? E apesar de sermos, né, da periferia e tudo mais, tipo, acho que é bom sonhar, né? E a gente Sim. correr atrás dele. Mesmo, acho que esses impossíveis são os mais divertidos da gente alcançar, né? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, assim, de onde você vem, eh, o primeiro contato com a arte, como como chegou no Armiori de hoje, assim? Vai contando um pouquinho dessa sua história. Bom, é isso, eu nasci lá em Campinas, né, eu cresci no São Marcos, ali numa periferia da cidade de Campinas. Eu nasci em 1997, tenho 28 anos hoje, e a minha infância foi muito marcada pela presença da religião. Minha família é testemunha de Jeová, eu fui testemunha de Jeová até os 18 anos, então eu cresci muito nesse mundinho, que era uma coisa muito restrita, né, é uma religião muito restrita. Então, conforme eu fui crescendo, eu tive uma adolescência que foi se tornando muito difícil, então eu comecei a lidar com as questões da minha neurodivergência, mesmo sem saber ainda, né, fui entender a minha neurodivergência já adulto, mas eu já estava lidando com ela também de alguma forma, agravado pelas questões da religião, da minha família, né, que me cobravam muitas coisas que não fazia sentido para o meu corpo, para quem eu era. Então, durante minha adolescência, na escola, tudo que ia acontecendo me gerava um processo muito de culpa, assim, né,
um sofrimento interno muito grande. Até que quando eu fiz 18 anos, eu passei por um episódio, inclusive, eh, muito complicado, assim, de tentar suicídio. E aí foi quando eu fiquei internado que eu consegui, de certa forma, me livrar um pouco dessas amarras, porque eu nunca tinha saído do espaço da minha casa, da minha família e dessa religião. Então, foi um momento horrível, mas foi um momento que eu estava um pouco distante de tudo isso e consegui pensar um pouco mais por mim mesmo. Então eu estava muito, muito debilitado, assim, por tudo que aconteceu, mas foi um momento que eu comecei a entender, assim, que essa religião não era pra mim. E aí, alguns meses depois, eu saí das Testemunhas de Jeová e comecei a realmente me entender, né. Já tinha tido algumas situações, assim, de questionar a minha sexualidade na época, né. Então, que foi uma das questões que pegou muito forte ali também pra agravar minha depressão. E aí eu pude começar a me aceitar e a entender que estava tudo bem, assim. Então saí da religião e eu estava me relacionando com uma pessoa na época que me auxiliou, de certa forma, a sair da casa dos meus pais. Porque era muita briga, era muita discussão. Pela questão da religião, eu já tinha saído, né? Mas eles ainda são até hoje. Então, coisas simples, assim, se tornavam uma situação horrível, sabe? De discussão. Então, quando eu estava fazendo 19 anos, eu saí de casa, fui morar com essa pessoa e comecei a ter um contato maior com a arte nesse momento, inclusive, né? Ali eu comecei a fazer um curso de teatro, ainda em Campinas, eu fiz esse curso, assisti minha primeira peça de teatro, fiz algumas aulas de dança também nessa época, foram as minhas primeiras aulas, foi de dança de salão na época. Era sertanejo, forró, e eu amava, assim, era incrível ter essa vivência. E aí, saí de Campinas, vim pra São Paulo morar aqui com essa pessoa e a família dessa pessoa, então fui acolhido, assim. E estava estudando, tal, eu tinha prestado a Unicamp, não tinha passado, tinha prestado pra teatro. E aí continuei estudando e consegui passar na USP e na Unicamp para teatro. E aí acabei escolhendo a USP porque Campinas realmente estava nesse lugar de da minha família, de tudo que tinha acontecido lá, né, então queria uma certa distância, assim. Então eu acabei vindo para cá, estudando artes cênicas aqui na USP. Comecei em 2018 a minha formação e fui tendo contato com muitas coisas novas, assim. Eu lembro que no início eu me sentia muito perdido, porque a maioria das pessoas tinham um contato mais forte com o teatro, né? Então os professores às vezes citavam o nome, assim, de algum autor, de algum artista que era super conhecido, e eu ficava tipo, tô entendendo nada. E aí o primeiro ano foi um pouquinho caótico quanto a isso, assim, porque eu não tinha muitas referências. Mas aí eu fui pegando, fui me adaptando e deu tudo certo, assim. Tive a pandemia no meio da minha formação, que foi um momento também que, a gente acaba perdendo, né, porque as matérias online e tudo mais, tipo, foi um momento, assim. E me formei em 2023 no bacharel e comecei a atuar, já durante a minha formação já estava com alguns trabalhos, né, entrei pro História do Olho, que é um projeto que é muito importante para mim, que eu faço até hoje, apresentei mês passado inclusive, menos de mês passado, algumas semanas atrás. Eh, e aí comecei nesse projeto, comecei em alguns outros projetos, a gente tem o coletivo Avertere também, que iniciou aí nessa época da graduação. Aí, depois que eu me formei, eu comecei a licenciatura na mesma área, artes cênicas também, e acabei trancando a licenciatura, agora voltei de novo, e durante todo esse tempo da minha formação acadêmica, né, em artes cênicas, eu buscava sempre fazer as matérias que eram mais relacionadas com a dança, com o corpo. O meu TCC foi focado nessa parte do corpo e da performance, né. Então eu sempre fui um pouco para esse lado. E, ao mesmo tempo, fora da faculdade, eu fazia outras movimentações para ter esse contato com a dança também.
eu fiz várias formações e vivências com pessoas das danças urbanas. Então, o popping foi muito presente, as funk styles como um todo, e foi os meus primeiros passos ali, que eu tive mais presente dentro da dança, né, num estilo que faz mais sentido pra mim. E aí eu conheci o Vogue, que foi em 2019, quando eu, pelos meus próprios contatos com outras pessoas trans, né? Ah, vai ter um evento e tal, não sei o quê. A gente foi e eu conheci a comunidade, a cultura ballroom. E comecei a colar nos treinos, colar em oficinas, aulas, tudo que acontecia, assim, eu ia colando pra isso ir encorpando, assim, né, no meu corpo mesmo. E com isso eu comecei a caminhar em runway, bizarre, que são 2 categorias estéticas, e também de baby vogue, que é a categoria dançada. Eh, tem essas divisões, assim, né, e baby é uma categoria que é para quem é iniciante, né. E tem as categorias OTA, por exemplo, que são as categorias para quem já caminha há bastante tempo, já tem a sua performance bem estabelecida, né. E foi isso, até hoje eu também me interesso bastante pelo popping, principalmente, né, pra além do voguing, são 2 danças que eu me interesso e busco estudar, ter contato, né, e vivenciar, assim. Caramba, uma jornada bem extensa em muitas coisas, né, muitas informações, muita coisa para comentar. Quando que você foi diagnosticado com autismo? 2024, se não 24. Bem recente, né. Uhum. E para você fez sentido o diagnóstico e pensando, né, na sua vida toda, né, você as coisas começaram a se encaixar, tipo, nossa, que o meu companheiro tem autismo, ele também foi diagnosticado adulto faz pouco tempo também, acho que foi em 2024 também, que ele foi diagnosticado e também tem isso, né, tipo, ele começou a entender, tipo, nossa, por isso que na infância eu era de tal jeito, agora entendi o porquê que me sentia deslocado. Tem toda a história do masking, né. Eu acho que para alguém que também é uma pessoa trans, também tem, tipo, você tinha mais de um tipo de masking, né, que você, Uhum. performou durante parte da vida. Como que foi isso? Como que foi também essa sua muitas perguntas, meu Deus, desculpa. Tudo bem. Como que foi também essa transição, a família, você falou, né, família, religiosa, essa questão das brigas, né, de você ter distanciado, como foi também, ter vindo para São Paulo? Uhum. Muitas e muitas perguntas. Então, foi isso, assim, quando eu tive o diagnóstico, eu que fui um pouco atrás, assim, eu comecei a ter contato com algumas informações sobre, né, aí eu falei: "Não, vou pesquisar isso aqui", porque eu já tinha tido outras hipóteses diagnósticas, mas não fazia muito sentido ali, até fazia um pouco, mas ainda tinha alguma coisa que estava meio fora, que não estava se encaixando. Então eu fui atrás e consegui uma psiquiatra incrível que fez valor social pra mim na época, tipo, super me fortaleceu, assim, pra eu conseguir ter o diagnóstico mesmo, que é um processo muito difícil e que pra nós que, tem também esses recortes que eu citei, né, muitas vezes é mais difícil de conseguir um diagnóstico, porque, muitas vezes esse acesso, né, a um tratamento psicológico, terapia, todos esses processos da saúde mental é mais difícil da gente acessar, né. Então, foi um processo que demorou para acontecer, mas quando veio, o diagnóstico, eu senti mesmo que muita coisa fazia sentido e entendi esses momentos lá atrás, de quando eu era criança, né, de como eu agia na escola, de como era o meu jeitinho, de que eu era muito fechado, muito ali, muito quieto, né, não tinha muita interação, e como que eu fui mascarando essas coisas, e coisas que me ajudaram também, né, pra desenvolver mesmo minhas habilidades de socialização, de comunicação, e uma delas que ajudou muito, assim, foi a formação em artes cênicas, né, porque o teatro realmente ajuda muito, assim, nessas 2 questões que para o autismo costuma ser bem forte, assim, né.
E aí é isso, eu mascaro muito, muitas coisas, então, quando eu tô com pessoas mais próximas de mim, eu me sinto mais aberto pra não mascarar o tempo inteiro e eu posso dar uma descansada, assim, né. Mas é uma coisa que desgasta muito a gente, né, a gente viver, né, nesse constante masking, assim. E aí eu consegui fazer a avaliação neuropsicológica pelo convênio de uma empresa que eu estava trabalhando uma época, inclusive era uma empresa que era um trabalho que era 30 horas semanais, muito tranquilo, assim, só que pra mim, enquanto pessoa autista, era puxado. Eu não conseguia fazer mais nada, assim, me esgotava, sabe. Então são algumas das necessidades, dos suportes que a gente enquanto autista, às vezes acaba, precisando, né. Quanto à transição, foi um processo que também, a arte teve uma influência, porque eu não entendia muito bem essa questão do gênero ainda pra mim. Era uma coisa que estava meio nebulosa, assim, e guardada. E teve um processo de uma peça de teatro que chama Tremores, sob a luz dos vagalumes, que é do coletivo Evertere, a qual eu faço parte até hoje, que a gente estudou muita teoria queer, né, estudos de gênero, então foi onde eu consegui, tipo, me aprofundar nesse tema e me entender também, porque lendo aquilo, assim, que eu comecei a pensar e me questionar, falar: "Não, isso daqui faz sentido pra mim, pra minha vivência, pra minha identidade". E é ali que eu comecei a identificar algumas coisas e me entender, e foi um processo, eu transicionei no final de 2018 e depois passei pela questão da hormonização, que foi gerando um efeito sobre o meu corpo que me deixa mais confortável com a minha aparência, tudo isso. E foi um processo muito doido, porque de início eu ficava assim, né: "Será que eu quero tomar hormônio? Tá tudo bem não tomar também", sabe. E aí eu acabei decidindo por tomar, e aí fui vendo os efeitos que me agradaram e tal e tudo isso. Aí: "Ah, será que eu quero fazer mastec? Não sei se eu quero fazer mastec". E aí eu vou fazer, minha mastec tá marcada agora pra setembro. E é um processo que, tipo, de descobrir mesmo, assim, sabe, de experimentar e como que eu quero experimentar meu corpo, assim, né, tipo, eu tenho essa vida pra viver como eu sou, então como que eu quero ser, assim. E aí foi um pouco isso em relação aos meus pais, eu demorei muito pra contar, porque a gente não tinha contato, então, às vezes, minha mãe mandava alguma mensagem, assim, falava uma coisa ou outra, às vezes eles me mandavam coisa da igreja também, de novo, assim, sabe, tipo, dando tentando me convidar pra alguma coisa, assim. E aí teve um episódio que eu tenho família na Bahia, né, minha avó é da Bahia, minha mãe voltou pra Bahia também agora, ela tá morando lá, e a minha avó tinha mandado um tempero que eu amo, assim, que é tipo a comida da minha avó, e estava em Campinas, na casa da minha mãe. E ela me passou: "Ah, você quer vir buscar e tal?" Eu: "Ah, sim". E ia ser uma coisa meio assim, né, "Ai meu Deus, como que vai ser?" E eu precisava contar, porque eu estava usando hormônio. Então eu falei pra ela que eu tinha transicionado, expliquei pra ela tudo e tal, e ela ficou tipo assim: "Ah, não quero te ver". Aí não fui buscar o tempero, fiquei sem tempero, e aí fiquei, mais um tempo também nesse afastamento também, foi um episódio meio assim, né. Aí depois um tempo passa, tal, ela manda uma mensagem, aí a gente, de certa forma, foi ficando um pouco mais tranquilo. Aí teve um momento que eles já estavam na Bahia, aí eles vieram pra Campinas, né. Aí eles estavam em Campinas, aí eu falei de ir pra Campinas e tal, não lembro exatamente como que foi essa conversa, assim, sabe, mas aí acabou rolando e eu fui pra Campinas e vi eles. Aí a gente conversou, tipo, eles não entraram em assuntos, eles meio que aceitaram um pouco, assim, sabe. Mas ainda, de certa forma, eles não podem conversar muito comigo, porque é uma restrição da religião, né, quando uma pessoa é desassociada, quem tá dentro da religião não pode conversar. Então, de certa forma, a gente não poderia ter uma relação muito próxima. Mas eu sinto que melhorou, assim, sabe, que teve um avanço, e aí é isso, tipo, agora eles mandam mensagem às vezes, tipo, perguntam se tá tudo bem, eu: "Ah, tudo bem, como tá aí?" E é basicamente isso.
Tinha mais alguma pergunta? Não sei. Até eu já esqueci. Esqueci também. Eu fui soltando muita coisa, né. A outra pergunta é como que tanto a transição quanto o diagnóstico do autismo, que veio depois, mas como que isso afeta a sua arte, como que isso reverbera na sua arte hoje? Eu acho que a transição, principalmente as questões LGBT, me influenciam muito na minha arte. É um tema que eu gosto muito de trabalhar nas minhas produções e está muito presente, né, na peça que me auxiliou no processo de me entender, que é Tremores. A gente fala sobre não binariedade em um universo distópico e ali a gente traz um pouquinho das nossas vivências também, né, de uma forma lúdica, de uma forma da representação, né, não chega a as nossas pessoas individuais aparecer em cena, mas, é uma peça que discute bastante esse tema e que é muito importante pra mim, por realmente trazer isso, porque eu acho que são assuntos muito latentes mesmo, que precisam estar em cena, que precisam estar em todos os espaços possíveis, assim, para que a gente possa avançar, né, de alguma forma. E a questão do diagnóstico, tem uma coisa que é interessante que eu ouvi falar sobre isso, né, que até a psiquiatra me falou, que é que nós no espectro autista temos uma questão, uma rejeição a se encaixar em caixas. E o gênero é uma caixa também socialmente imposta, né. E da mesma forma, trabalhar com arte, ser artista, é também de certa forma fugir desse lugar que nos é imposto, né, de ter muitas vezes, né, as nossas famílias, o que foi sonhado pra gente, não é que sejamos artistas, né, é que a gente seja, essas outras profissões que já se espera um pouco mais que quando pergunta lá, né, pra criança: "Ah, o que que você quer ser?" Se a criança falar: "Ah, quero ser artista", muitas vezes a família já vai ficar: "Ih, meio assim, melhor não, né, deixa quieto, esse sonho não é tão legal". Eh, então eu acho que também tem a ver com fugir um pouco disso que nos é imposto, assim. E eu gosto bastante de pensar, principalmente como educador também, como tornar esses espaços acessíveis, né, e confortáveis para pessoas neurodivergentes também. Acho que enquanto uma pessoa neurodivergente é muito mais viável para mim pensar em dinâmicas que sejam acessíveis para outras pessoas neurodivergentes. Então acho que isso é quase uma facilidade, não é uma cobrança exatamente, mas é algo que eu tenho que fazer, assim, sabe. Então eu sempre penso nesse caminho também, em tornar tudo mais confortável para outras pessoas neurodivergentes também, de assistir uma peça que eu esteja em cena, né, ou de construir, eh, criações artísticas mesmo, junto comigo, assim. Caramba, isso é muito legal. Tem um podcast que eu escuto, chama Introvertendo, não sei se você já escutou. Não. É um podcast que é produzido e as pessoas que apresentam também são autistas, e eles falam sobre a vivência autista, sobre muitas pautas, inclusive nesse mês de junho, nos meses de junho, eles fazem sobre, a pauta LGBT e está sendo bem legal. Cada episódio está sendo focado em uma sigla, tipo, pessoas, autistas bi, pessoas autistas trans, e está sendo muito legal. E eles falam também sobre esse lance do autista estar fora da caixinha, né, de ter essa questão do autista precisar, não precisar, né, acho que não é essa a palavra, mas do autista não tá enquadrado, né, nessa caixinha que colocam a gente, e aí por isso que muito autista é LGBT, muito autista é artista também, apesar de quererem colocar também o autista dentro de uma caixinha, de colocar, né, que o autista é super inteligente, que o autista vai ser a pessoa da tecnologia, e muitas vezes o autista foge disso. E tá sendo muito legal, eu escuto esse podcast junto com o meu companheiro, e é muito legal de estar escutando junto com ele, porque a gente vai aprendendo junto sobre o autismo. Eh, mas voltando, é muito legal isso que você faz, né, de criar as peças, pensando também, né, as pessoas neurodivergentes que forem assistir para, não ferir essas pessoas, né, eu acho um toque especial, um carinho, né, porque eu acho que muitos trabalhos não pensam nas pessoas neurodivergentes, e aí às vezes você vai assistir, tipo, você sai meio atordoado, assim,
Enfim, mas voltando às pautas, né, outra coisa que você falou da sua trajetória foi quando você começou a estudar na USP sobre esse lance das pessoas já terem muita referência. É uma coisa que sempre me incomodou, é, tipo, para você entrar na faculdade de arte, você já precisa saber. É uma coisa que me incomoda muito, assim, tipo, você está entrando numa instituição para aprender, mas você já precisa ser ator, você já precisa. Aí você fica assim, qual que é o sentido disso, né? Que era uma coisa que me incomodava muito. E que vejo que pessoas sofrem com isso, né? Porque apesar de ter uma galera que entra que já está no teatro desde que saiu do útero, tem a galera que não tem esse privilégio, né? Que vem de família pobre, que a família fica falando: "Não, não vai ser artista, porque você vai passar fome". E aí chega dentro da instituição e encontra, tipo, um monte de barreiras, né, e muita gente não consegue terminar o curso, muito por isso, né. Sim, exato. Eu acho que o vestibular também já é uma barreira, né, porque você precisa também ter um conhecimento prévio ali para conseguir acessar um espaço que seria só para sua educação, para sua formação, né. Então você tá tentando se formar em algo, tá tentando aprender, e para aprender você já tem que saber também. E muitas vezes um conteúdo que, principalmente quem estudou em escola pública, né, assim como eu, a gente não tem acesso, então a gente tem todo um processo para conseguir acessar, né, tem matéria que cai no vestibular que até hoje eu não sei. E eu fiquei tipo assim: "Nunca vou conseguir entrar", sabe. Então infelizmente tem muita gente que, realmente não consegue por causa dessas barreiras, né, porque ainda, mesmo com as cotas, com as questões de pontuação para a escola pública, não é o suficiente, né, precisa ainda de de reformas ou de uma revolução mesmo, assim, nessa área, para que seja um espaço acessível e para que a pessoa entre confortável, né. "Não, tô aqui para aprender, não tô aqui, tipo, para trazer toda uma bagagem e falar das 1000 peças que eu já fiz, que já atuei, personagens que eu já sei fazer". Não, tipo, estamos aqui todo mundo de igual para igual, né. E sendo uma pessoa trans dentro da instituição, você, sofreu, transfobia? Provavelmente sim, né, dos professores, dos alunos, como que você lidou com isso? Acho que o departamento de artes cênicas e no ano que eu entrei, assim, já tinha avançado bastante. É um departamento que é mais acolhedor para diversos tipos de questões. Ainda teve uma questão com banheiro, assim, eu lembro no departamento, não diretamente comigo, assim, mas como os banheiros eram divididos por gênero e tal, acabavam rolando situações desconfortáveis, assim. E aí depois, com a luta das pessoas, dos estudantes, aí isso foi mudando, assim. Mas diretamente comigo, já tive questões de errar pronome, de alguma coisa assim, principalmente no início, mas eu sinto que foi um processo bastante ok, assim, de eu conseguir mudar o nome ali na lista, tal, tudo isso foram coisas que aconteceram, assim, que eu fui atrás de pedir, já estava disponível para fazer, né. E eu acho que alguns anos atrás era muito mais difícil, porque tiveram outras pessoas trans que vieram antes de mim e que alcançaram isso também, assim. Então, é sobre essas pessoas também que fizeram um caminho, assim, né, pra que quando eu cheguei já estava um pouco mais estabelecido. Você contou um pouquinho quando estava, falando sobre a sua trajetória, mas qual que foi o seu primeiro contato com a dança? E depois, quais foram os passos que você teve dentro da dança? O primeiro contato foi na aula de dança de salão que eu fiz ali quando eu tinha 18 anos, ainda em Campinas. E foi realmente uma descoberta, assim, porque eu fiquei apaixonado, assim, e me divertia muito, era tipo o melhor momento da semana, assim. E a partir daí eu já fiquei sempre muito atrás de fazer coisas com o meu corpo, de estar movimentando, de estar, eh é, movimentando isso mesmo, assim, né, tudo que fizesse com o corpo era interessante pra mim e eu ia atrás de fazer, oficinas, aulas, tudo isso. E aqui em São Paulo, eu comecei a ter contato, principalmente com o grupo Fragmento Urbano, que foi um grupo muito importante, assim, pra mim, com contato com as danças urbanas.
E aí eu fiz uma vivência com eles, tal, a gente fez um espetáculo que é o Balada Manifesto. Foi o primeiro espetáculo de dança que eu participei. A partir daí eu fiz algumas oficinas com outras pessoas desse mesmo coletivo também, que eu fui aprofundando no popping. Eh, e aí eu tive o primeiro contato com a Ballroom, que foi em 2019. E a partir desse primeiro contato eu também já fiquei de olho em tudo que estava rolando pra colar nos espaços e treinar e desenvolver a minha caminhada dentro da Ballroom, assim. Aí eu tenho um outro espetáculo também que surgiu no CAC também, que também é um espetáculo de dança que chama Vortex. Esse espetáculo foi TCC de uma amiga e eu assisti as primeiras aberturas desse TCC e tinham pessoas incríveis, né, nesse projeto, então já era um projeto que os meus olhos brilhavam, assim, eu ficava: "Não, esse vai ser incrível". E eu gostava muito da dança, então, tipo, eu já estava dando jeitinhos de colocar a dança no meu TCC, mas esse, abordava a dança também de forma muito presente. O meu TCC foi um show musical. Minha amiga Legal. cantava e eu performava, dançava e cantava um pouco também. Então estava ali numa linguagem híbrida. Esse TCC dessa amiga, da Viviane, era um TCC mais pra dança mesmo. Então eu ficava, tipo assim, quase que: "Meu Deus, eu quero muito estar nesse projeto", sabe. Então eles fizeram uma abertura e eu fui conversar, né, como que foi a abertura, o que que eu tinha achado e tal. E eu já joguei um verde, tipo assim: "Ó gente, se precisar de mais gente aí, pode me chamar que eu tô por dentro, assim, que eu quero entrar". E aí todas as pessoas que faziam parte eu já tinha uma certa relação de amizade e tudo mais, então a gente já tinha essa proximidade, assim, e eles acabaram me convidando também. Então, a gente se apresentou na USP, né, na finalização do TCC, apresentamos na Unesp, numa mostra também que teve lá. Por agora a gente tá um pouquinho parado, assim, mas de vez em quando a gente, vai atrás de escrever algum edital, alguma coisa, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda. Mas é um espetáculo também que eu tenho um carinho muito grande, assim. E no Avertere, né, que é esse outro coletivo, o Tremores, a gente também usa bastante a dança em cena. Então, mesmo que tenha as cenas ali um pouco mais dramáticas, né, assim, tem os momentos de dança e tem algumas coreografias que a gente faz dentro da peça. E a gente tentou pesquisar bastante danças LGBTs. Então, já envolvia ali o voguing, mas também o wacking e toda essa presença de um corpo LGBT, né, como que essas pessoas estão nos espaços, estão nas festas, estão dançando, performando ali, naturalmente também, né. Então é um pouco que a gente coloca nessa peça. No História do Olho, eu também tenho um momento do intervalo que eu danço. Então, tipo, todos os trabalhos que mesmo os trabalhos que não são diretamente de dança, eu vou colocando um pouquinho a dança ali no meio, assim. Eh, e eu acho que é É, bastante coisa. Quais são as vertentes que você dança? Você falou que no começo era mais, ligado às danças urbanas, né, então de hip hop, você falou do popping. O que que seria o popping? Popping é uma dança dentro das danças urbanas que trabalha a contração e trabalha linhas também, direcionamentos, né, então, às vezes, a pessoa vai se movimentando pelo espaço e tem a contração. Não sei se você já viu algum Acho que vídeo, assim, sim, pra entender já. melhor. Mas é essa dança e é uma dança, assim, que foi bastante base pra minha formação em dança, que eu dei uma aprofundada boa ali em 2019 não, 2019 eu comecei. Que eu aprofundei mais, foi até no período da pandemia que eu fiz aulas online, e aí depois fiz algumas presenciais também. Eh e aí, hoje em dia, eu sinto que eu queria também voltar um pouco a treinar mais o popping, assim, pra voltar ali às origens. Mas o voguing tem um lugar que é muito confortável por ser das pessoas trans, assim, né, então os espaços são sempre mais acolhedores, assim. Muitas vezes os espaços de danças urbanas você tem que encontrar os seus grupinhos, assim, pra conseguir se encaixar mais, porque tem alguns espaços que não vão ser não diretamente que vai ter alguma situação de preconceito, não isso, assim,
mas não são, fomentados por pessoas trans de forma mais forte, assim, né. Uhum. Tão Então acaba me acolhedores afastando um quanto pouco. o Vogue, É, quanto o ballroom, né. Conta um sim. pouco sobre o ballroom também, para quem tá assistindo e não conhece sobre essa cultura ballroom. Como que você explicaria para essa pessoa o que que é a cultura ballroom? Sim. A Ballroom é um espaço de arte, de cultura, de comunicação também, criado por pessoas trans e para pessoas trans, né, para realmente acolher essa população. Ela surgiu no final da década de 60 nos Estados Unidos e foi criado por transfemininas pretas e latinas lá. Então, já haviam os espaços LGBTs, inclusive já haviam bailes, a gente chama de ball, né, em inglês. Tem muitas palavras em inglês que a gente continua utilizando aqui no Brasil, para criar uma unidade entre a comunidade internacional também, porque tá tudo muito conectado, assim, né, a comunidade, ballroom de lá com a comunidade daqui, tipo, tem toda esse intercâmbio, assim. Eh, e aí, enfim, surgiu lá para acolher as pessoas LGBTs e principalmente trans, latinas e negras, porque os espaços LGBTs, muitas vezes eles acabavam por também, reproduzir o racismo, reproduzir tudo isso, reproduzir transfobia. Então, mesmo que eram espaços LGBTs, não eram tão acolhedores para essa comunidade em si. Então, esses primeiros bailes que aconteciam, tinham, performances drags, por exemplo, muitas vezes acabavam por nunca dar um prêmio para uma transfeminina negra. Acabava sempre indo para outras pessoas, né, já nessa reprodução disso. Então as transfemininas vieram nesse resgate mesmo de: "Não, vamos fazer uma coisa pra gente, da gente pra gente", assim. E aí surgiram as primeiras balls, e o Voguing surgiu nessa referência muito forte das poses, né, então é tudo muito, partindo dessas poses pra dança. Então trabalha bastante as linhas também, né. Eh, e aí surge com o Vogue Old Way, que é a velha forma, né, que é a primeira que existe, e ela é um pouquinho mais quadrada também, ainda nas poses, nas outras referências das linhas e tudo que vem ali no Old Way, ela ainda é um pouquinho mais durinha, digamos assim. E as Femme Queens, né, que são essas pessoas transfemininas dos Estados Unidos que dançam o Voguing, vão sentindo essa necessidade de trazer essa coisa mais quebrada, mais feminina, que tá presente no corpo delas pra dança. E aí surge o Vogue Femme, que é, mais conhecido, mais forte também, assim, de certa forma. E tem também o New Way, que surge depois, que tem uma relação ali também com o alongamento, com ser muito alongada, assim, e as linhas também vêm muito forte, diferente do Old Way, mas também nessa questão do corpo alongado, né. Para além disso, tem as categorias estéticas, que também fazem parte das balls. Então, vão ter categorias que as pessoas vão caminhar, como num desfile, que se chama runway. Tem as categorias de face, que é para a pessoa mostrar a sua beleza, do seu rosto. E tem toda uma performance, cada categoria dessa tem uma performance que vai ser pedida e elementos que os juízes, né, da ball vão julgar para direcionar essas batalhas. Então, geralmente entram todas as pessoas que vão caminhar, aí os juízes vão dar tens ou vão dar chop, se a pessoa não estiver preparada para caminhar naquela categoria, naquela noite, seja por um motivo da temática, sempre tem os temas também, você tem que ir com uma roupa dourada, por exemplo. Não tá no tema, é chop. Ou a sua performance precisa de mais uma coisinha, a sua performance ainda não tá, dentro daquela categoria completamente, faltou um elemento, aí é chop. E aí depois que todo mundo entra nos tens, que é esse primeiro momento, começam as batalhas. Então vem 2 pessoas, batalham entre si, e as pessoas que estão julgando, né, vão indicando quem que vai passar para a próxima, até que sobre uma pessoa, essa pessoa vai levar o grand prize e talvez um cash prize também. Essa é mais ou menos a dinâmica que acontece nos bailes, né. Dentro das categorias estéticas, tem uma categoria que eu caminho e que eu gosto muito de experimentar,
que é a Bizarre, que é uma categoria ali de seres bizarros, monstruosos. Que legal. Então. E é uma categoria muito performática, assim, né, porque as pessoas chegam com roupas enormes, construções, assim, máscaras, hiper mirabolantes, assim mesmo, eh, pra mostrar a sua caminhada dentro desse personagem, digamos assim, eh, que foi criada dentro do tema também. Sempre vai ter um textinho, um tema pra categoria, tipo, bizarre, alien. Então você vai criar um alien muito doido e Meu vai Deus, chegar lá e vai caminhar. É uma categoria que eu gosto muito, que eu já é. caminhei algumas vezes Qual foi a e que você mais gostou de preparar, de fazer? mais gostei. Eu acho que essa ball foi na Bienal, que era uma ball que falava sobre o tempo. Eu não vou lembrar o nome agora. Ai, que ódio, devia ter, olhado todas as minhas caminhadas pra ter lembrado de falar. Enfim, e aí nessa ball eu fiz toda uma montação que tinha vários tecidos, assim, tinha os tecidos principais e aí tinha uma uma parte de baixo que tinha um cabelo, assim, na roupa. Então meus braços eram cabelos, assim, aí tinha uma máscara também. Eu achei muito divertido de criar essa roupa, assim, esse figurino todo. E foi uma que eu achei bem legal, e foi uma ball linda, assim, que, foi de tarde, então ela começava cedo, então estava ainda dia lá fora, sabe, as pessoas caminhando. E, enfim, foi muito bonito, assim, acho que essa foi uma das que eu gostei bastante. Como foi a primeira vez, assim, que você foi na ballroom? Que você falando, eu nunca fui na ballroom, eu preciso muito Precisa ir, ir. porque você é o segundo convidado que vem aqui que fala sobre a cultura ballroom. E aí a pessoa tá falando e eu fico assim: "Meu Deus, eu preciso conhecer, eu preciso ver". E eu imagino que quando eu for ver a primeira vez, eu vou ter esse maravilhamento, assim, de estar vendo os olhos brilhando, assim, e falar: "Meu Deus, encontrei meu lugar no mundo". E como que foi para você essa primeira vez que você foi? Acho que é essa sensação mesmo, assim, dos olhos brilharem, né. É um lugar e quando surgiu também tem esse sentido, né, das pessoas trans, das pessoas marginalizadas se verem num lugar de destaque e, tipo, eu também posso ser bonita e ter uma face bela, eu também posso entregar uma caminhada de passarela, sabe, eu também posso estar nesses lugares. E a ballroom é esse lugar das pessoas serem vistas, né. De num lugar de destaque que antes elas não podiam ter, né. Então, ver outras pessoas como eu caminhando ali, era esse maravilhamento, assim mesmo, de poder se ver um pouquinho na outra pessoa e falar: "Nossa, eu também quero fazer parte disso", assim, sabe. E e também de ver a excelência, assim, das performances que as pessoas entregam. Então, de ver uma pessoa caminhando, dançando ali e falar: "Nossa, que incrível, olha esse movimento que a pessoa fez", sabe. Então era um pouco isso, assim, de estar assistindo um show incrível, sabe. A primeira vez acho que é um pouco essa sensação. E aí conforme você vai indo, caminhando, eh vai chegando em vários lugares, assim, porque é uma comunidade que é pautada no acolhimento, mas que acontecem muitas coisas também e não é sempre o acolhimento que vai acontecer, porque são pessoas e todas as pessoas têm as suas questões, têm os seus problemas, e e aí você vai encontrando a realidade também, né, do que é a vivência, assim. Então acho que vai, chegando algumas barreiras, algumas questões, né, e você vai lidando com isso, mas, acho que sempre lembrando desse objetivo comum que todo mundo tem ali, sabe, de criar um espaço de arte que seja para nós, assim. E como a ballroom, essas experiências que você está tendo na ballroom, impacta nos seus espetáculos, impacta no que você cria? É, bastante, assim, impacta bastante, porque como essa movimentação tá no meu corpo, eu estava até falando com uma amiga esses dias, assim, né, que já estava tipo: "Nossa, preciso treinar, eu sinto que eu tô, eh, meio distante, assim, sabe, que a minha movimentação, eu ainda tô num processo de limpar, os meus movimentos mesmo, né, eu ainda caminho baby, eu não caminho na categoria, né, eh, OTA.
Então, eu tô nesse processo e acho que é um processo também por eu ser uma pessoa neurodivergente, que leva um tempo maior de, caminhar nesse lugar de destaque, assim, né, tipo, na frente de todo mundo, tem todas as questões. Mas aí, enfim, eu estava falando com ela sobre isso e ela falou assim: "Ah, mas isso tá nos seus movimentos. Mesmo quando você não tá dançando voguing, o voguing tá ali, sabe, tipo, tá presente no seu corpo". Aí eu fiquei tipo: "Nossa, é verdade, né", porque foi uma dança muito formadora, assim, pra mim, assim como o popping também foi. E aí nos espetáculos eu busco sempre trazer a dança, né, então quando tem a dança em cena, muitas vezes passa por esse caminho de trazer uma movimentação, um hands performance, uma coisinha que vem do voguing, mesmo quando eu não quero trazer o voguing, como um todo ali, né. Então no Tremores tem, era uma pesquisa que já era nossa mesmo também, então tem o voguing, e nos outros espetáculos também. E aí eu tô com um projeto agora que é com essa minha amiga que acabou de comentar sobre isso comigo, que é Invólucro, que é um projeto que é meio um duo, assim, que sou eu e ela, mas só eu tô em cena. Ela tá na sonoplastia, né. E nesse processo eu falo bastante sobre gênero, sobre essa metamorfose, sobre esse corpo monstruoso também, reivindicando esse lugar da monstruosidade baseado no Preciado e na Suzy Schock. E que tem uma relação com a dança muito forte, né, ele é meio um espetáculo de dança barra performance nessa linguagem meio híbrida, e e aí eu coloco um pouco do popping e um pouco do vogue também. Tem momentos, assim, né, que eu vou trazendo alguns passos, algumas coreografias dessas 2 linguagens. E a cultura ballroom está crescendo bastante, né, no Brasil. Como que você vê esse crescimento e como esse espaço é importante de acolhimento para a população LGBT? Muitas vezes, né, eu acho que das referências que eu tenho, né, antigamente as ballrooms tinham essas casas de acolhimento, então as pessoas quando não sei se ainda tem hoje em dia, né, então quando a pessoa se assumia, transicionava, era expulso de casa, às vezes se assumia como uma pessoa LGBT, acabava sendo expulso de casa, não tinha para onde ir, e ia para uma ballroom ou para um desses espaços onde conseguia um acolhimento. Como que você vê esses espaços hoje em dia? A ballroom surgiu aqui no Brasil, né, veio para o Brasil mais ou menos ali em 2015. Por algumas pessoas que a gente chama de pioneiras, né, que que vêm estudando e trazendo para cá, e movimentando, construindo balls e criando mesmo esse espaço aqui no Brasil, né. É uma comunidade recente, uma dança recente, né, surgiu na década de 60. Então, aí demorou alguns anos para vir para cá, assim como outras danças, né, quando surgem em outros lugares, para chegar em outros espaços, é meio esse processo mesmo. E aí com o tempo ela foi ganhando seu espaço, né, e eu acho que agora nos últimos anos, tá atingindo realmente o lugar que eu acho que é mais do que merecido. Acho que ainda falta alguns passos, assim, mas de realmente ter uma visibilidade, ter a oportunidade de estar presente nos espaços, de estar conseguindo editais, né, de estar conseguindo, se produzirem pelos espaços. E eu acho, assim, que é muito importante para a comunidade LGBT ter isso aqui também. Porque realmente surgiu nessa intenção, né, das houses que acolhiam as pessoas expulsas de casa, as pessoas que tinham as suas relações conturbadas em casa, encontravam esse outro lugar de identificação, de acolhimento nas houses e na cultura ballroom. Tem pessoas que são 007 que não têm house, mas que da mesma forma estão presentes na comunidade e têm o seu espaço para se desenvolver ali e criar suas conexões. Então eu acho que a comunidade como um todo já é como se fosse uma grande casa, assim, sabe, das pessoas ali terem as suas relações, as suas amizades, né. E aí essas outras houses vão se criando, né, e aqui com o passar dos anos foram surgindo várias houses, né. Hoje em dia a gente tem um grande número de houses e cada uma com a sua
o seu jeitinho próprio, assim, né, mas eu acho que todas elas com essa intenção do acolhimento. Aqui no Brasil, até tem uma pessoa ou outra que realmente mora junto. Eu já morei junto com a minha mãe da Mamba Negra, quando eu era da Mamba Negra. A gente dividiu casa, né, mas, é uma realidade que é um pouco mais, não da casa física em si, né, que pode acontecer também, e que acontecia bastante também nos Estados Unidos, mas que às vezes acontece de uma outra forma, que é cada uma tem a sua casinha, mas se encontram sempre, constantemente, né. E aí, eu acho que toda essa movimentação, tudo que está acontecendo ultimamente, dando uma visibilidade maior para a comunidade, é muito importante para que ela se mantenha, se fortaleça e continue crescendo, atingindo outros espaços, para que todas as os lugares, assim, no Brasil, as cidadezinhas, né, porque tem algumas cidades que ainda não tem, né, comunidade Ballroom, que é realmente uma referência de espaços possíveis para as pessoas trans, para as pessoas LGBTs, né. Então eu acho que é uma forma da gente criar em coletivo que realmente une essas pessoas, né. E qual que é a ballroom que você frequenta? A ballroom É. assim, a ballroom, a gente fala ballroom se refere ao todo, né, É, tipo mas são casas diferentes, né. é, Qual que é a a casa que minha você casa ah, frequenta? tá. Isso. A minha casa agora é a casa de clandestina. Eu já fui da Mamba Negra, agora eu tô na clandestina. E eu entrei recente, foi nesse ano que eu entrei. É uma house recente também que não começou ano passado. E, enfim, agradeço muito a Mamba Negra, né, pela minha caminhada na Mamba Negra. Foi um momento muito formador ali pra mim, né, de acompanhar os treinos, de crescer, assim, foi incrível. E agora eu tô tendo um momento muito lindo também de me aproximar de uma outra família, né, de ter essas novas conexões, assim, se formando. Então tá sendo muito gostoso, assim. Voltando para o seu processo de criação, como que funciona o seu processo de criação individual e também coletivo, em grupo? Você está em algum coletivo? Você falou, né, que está em alguns coletivos. Como que funciona a dinâmica das criações, né, quando é um espetáculo solo, ou tipo em dupla, ou e quando é um espetáculo com mais pessoas, um coletivo? Eu gosto muito de criar em coletivo, assim, então acho que mesmo quando é um solo, acho que todas as outras áreas que vão ter ali também, né, que sempre vai ter mais gente junto, eu acho isso incrível, assim, né, de estar construindo com outras pessoas. Então, o meu processo é sempre com esses outros olhares, assim, se eu tenho uma ideia, uma coisinha, assim, que eu quero criar, né, como foi no Invólucro, por exemplo. Eu já tinha uma ideia de algumas coisas que eu queria experimentar, coisas que eu queria fazer, o que que eu queria botar. Eu fui meio montando uma proposta, assim, até de roteiro de ações, né, de dramaturgia, e experimentando algumas coisas, e fui junto com essa minha amiga que é a Alexis, eh a gente foi ensaiando junto, então eu mostrava pra ela o que que eu estava criando, ela vinha, trazia um som pra eu experimentar em cima, e a gente ia nesse diálogo, eu ouvia o som, experimentava junto, experimentava a cena. "Ah, eu acho que isso daqui tem que mudar no som. Ah, eu acho que isso daqui dá pra acrescentar na performance. Tipo, isso que você fez foi legal, mantém. Isso daqui, tipo, acho que tem que fazer uma mudança", né. É sempre muito nessa conversa, assim, muito diálogo mesmo, eu acho que é um processo de experimentação de corpo, mas também de muita palavra, de entender o que que tá comunicando ali, né, pra definir essas coisinhas. E em coletivos maiores, eu passei por alguns processos coletivos, e eu tive uma sei se é uma sorte, muito, processos muito bons, assim, né, processos que sempre foram uma direção muito atenta, muito prestativa, muito cuidadosa, assim. Então, estive em processos que eu me senti bastante contemplado enquanto, artista, assim, da cena, na direção que vinha de fora, né. Porque também sempre foi bastante no diálogo, na experimentação e nessa troca, assim mesmo, recíproca, sabe, sem estabelecer uma hierarquia, sabe. Eu acho que isso pra mim é muito importante, não ter essa hierarquia
pode acabar acontecendo, né, para mim isso é uma coisa que afasta as pessoas, que prejudica o processo, acho que é sempre essa horizontalidade é um ponto que é importante para mim. E aí quando eu estou conduzindo o processo também, né, como educador, por exemplo, eu tento construir também dessa forma, né, de trazer propostas, mas escutar também o que está sentido ali sendo sentido em cena, para ser esse diálogo mesmo, essa troca. E você é um artista de múltiplas linguagens, né. Como que você pensa para juntar elas, né, você tá no teatro, na dança, falou de um espetáculo que você cantou também, então já tem mais uma arte aí, dentro da ballroom você se apresenta nessa categoria que é o bizarre, né, que você constrói também, já tem mais uma habilidade aí. Quando você está criando, de onde você pega as suas referências? De onde você busca as referências estéticas do que você cria? As minhas referências vêm muito de pessoas que, de certa forma, eu vejo a potência nelas ali, enquanto pessoas dissidentes também, essas pessoas que estão vivendo esses sonhos, digamos, impossíveis ali, né, são pessoas que eu tenho como referência, né, outros artistas trans, principalmente. Então, tem uma referência teórica que eu estou usando no processo de Invólucro, que é a minha produção mais recente, que é o Paul Preciado e a Suzy Choque, né, que são 2 pessoas trans também também artistas e também, da escrita também da palavra, né. E essas são 2 referências importantes para mim nesse último projeto, mas esteticamente, eu tenho, por exemplo, o Coletivo Tramóias, que é uma referência que me vem na mente, assim, esteticamente eu acho incrível o que eles criaram em Tramar, e é uma das referências para mim. O diretor é o Jota, que é uma referência, e ele também caminha em Bizarre. E o que ele caminha em Bizarre é incrível, assim, tipo, as construções dele, enfim, maravilhoso. Eu acho que eu vou buscando essas referências de pessoas que estão no meio, assim, né, que estão dentro da comunidade, que são outras pessoas trans, outros artistas trans, porque eu acho que isso vai alimentando a gente também, né, de essa troca, assim, de poder conversar com uma pessoa que tá criando arte também no mesmo tempo que você, assim. E é bonito, né, de que provavelmente é uma pessoa que, tipo, tá próxima, que você pega referência, talvez você em algum momento a pessoa também pega uma referência sua, em alguma criação sua, né, então acaba sendo algo circular ali, né, Sim, e acaba exato. sendo algo muito bonito, né. E você falou também, né, de como juntar essas linguagens, né. Eu acho que eu fui fazendo um processo muito natural de, por exemplo, me juntar com pessoas que já se interessam pela dança em cena dentro do teatro, digamos assim, e essas barreiras vão ficando meio fluídas mesmo, então não tem mais: "Ah, isso é teatro, isso é dança, isso é performance", tipo, vai tudo se misturando, assim. Então acho que já é um processo que tá um pouco comum, assim, nos espaços que eu faço parte, nos coletivos que eu integro, então foi muito natural, por exemplo, ter a dança, em Tremores, era uma vontade de todo mundo, né. Então a gente trazia as cenas ali mais diálogos e tal, e trazia ao mesmo tempo a dança também e as cenas com coreografias, com dança. Então foi muito fluido mesmo esse processo de juntar as linguagens. E em Invólucro, que é o meu último projeto, a dança eu acho que é a linguagem principal, assim, mas a performance também vem bastante, e eu acho que é um espetáculo que realmente não dá pra você identificar muito bem e falar tipo: "Ah, é dança com performance", não, é performance com eu acho que é essa linguagem mais expandida, assim, que vem surgindo mesmo. Que vem ressurgindo, né, se a gente É, pensar no início da história da arte, né, que não sei se existe realmente sim, esse início, né, que a gente aprende, tudo era junto, né, alguém aí foi falou: "Não, vamos separar as coisas, não queria", né, ainda bem que essa é, pessoa nem estava viva. Mas, tipo, e aí hoje tá tendo essa, parece que vai fazendo um círculo ali, voltando às origens e, tipo, pessoa e as pessoas que estão criando estão pensando, tipo: "Ah, a dança e o teatro estão bem próximas, né, a performance também. Vamos pegar elementos",
tipo, elementos da dança, elementos do teatro, elementos da performance, costurar eles, recosturar eles, né, já que alguém separou. E tá sendo muito bonito assistir alguns espetáculos que tem, tipo, essas multilinguagens que você assiste, você fica: é isso", tem música, tem teatro, tem tudo. E querendo ou não, tipo, se a gente for pensar na dança, a dança sempre vai ter a música junto, né. Quer dizer, não sempre, né, porque às vezes a dança pode ser em silêncio e o enfim, eu já fui pirando aqui, né, porque Mas sim, total. tem outras formas, né, de fazer dança que pode não ter a música como o elemento, que ajuda ali, né, o elemento que guia, era essa palavra que eu queria buscar, que é esse elemento que guia, né, mas pode ser que tenha dança de outras formas, né. Mas é muito legal de pensar que, querendo ou não, as coisas já estão ali, tipo, alinhadas, já estão um pouquinho juntas, e que existem pessoas criando cada vez mais costurado, né. Sim. É uma retomada mesmo, né. E pensando, você também é arte educador, pensando nessa sua trajetória com a dança, como que você percebe que a dança reverbera no que você ensina, reverbera em como, você é um professor em sala? Eh, Foi um processo muito massa, assim, da minha formação mesmo, de ter esse contato com a dança, tanto dentro da academia quanto fora, porque eu sinto que enquanto arte educador, geralmente de teatro, eu incorporo muito a dança, assim, tá muito presente, né, até nos aquecimentos, nos jogos, nas propostas, eu penso sempre em trazer, bastante o do corpo, assim, muitas vezes pela dança. Eu acho essas interlinguagens, assim, né, muito interessantes. E aí, foi uma das coisas que aconteceram, né, quando eu estava no vocacional, de trazer esses momentos de dança, da própria do próprio voguing também, para dentro desse espaço, que eu acho que a gente consegue formar um diálogo com essas turmas, também de ter um primeiro contato com isso, né, de trazer pessoas novas para conhecer esse espaço, muitas vezes tem pessoas LGBTs também, ali na formação, né, e essas pessoas acabam tendo a oportunidade de ter um primeiro contato e se juntar também e acabar colando em outras balls, em outros espaços, né, para conhecer de fato o que é a comunidade, assim. Então eu acho que é um meio muito interessante de usar esse tempo que a gente tem para compartilhar dentro de uma formação, trazer, essas movimentações da dança, assim, né. Para além de ser interessantíssimo para uma construção de corpo, de consciência corporal, né. Eu acho que a dança, enquanto ferramenta para consciência corporal, mesmo que a pessoa não queira, ir para a área da dança, ser dançarino, seja para um ator, seja para outras áreas mesmo, até mais teóricas, por exemplo, da dramaturga, fazer a as movimentações, as oficinas de dança, é um caminho para entender o seu corpo, para se localizar dentro disso que a gente está ocupando enquanto forma no mundo, assim. Então eu gosto bastante de trazer mesmo esses momentos dançados para dentro das minhas formações. Você falou sobre a galera, né, que é dramaturga, que escreve. Recentemente eu vi um estudo que fala que falava sobre como movimentar o corpo estimula o cérebro. Então, tipo, eles, fizeram testes em 2 grupos, e um grupo que ficava, tipo, sem fazer nada e depois tinha estímulos para escrever, e depois um outro grupo que tinha movimentação corporal e depois precisava escrever, de como a galera que tinha a movimentação do corpo, tinha muito mais criatividade, tipo, tinha muito mais estímulo, tinha muito mais energia para escrever do que a galera que não tinha, né. Então, Nossa, faz muito sentido, né, a galera também que é da dramaturgia, que sim, vai estar meio que por trás, né, tipo, não vai estar no palco diretamente, mas vai estar escrevendo, de também se movimentar, né. sim, Porque, acho que é mais muito, né, da nossa cultura aqui do ocidente, de separar o cérebro do corpo, né, sendo que é uma coisa só. E aí, tipo, a gente não quer estimular só o cérebro e não quer estimular o corpo, e as coisas estão conectadas, se você estimula um, você estimula o outro. Você dá aula para públicos bem distintos, né. Como que você faz para adaptar a aula para, por exemplo, se numa turma
Tipo, antigamente você estava no vocacional, sei lá, numa turma tinha, tipo, um idoso e uma criança. Como que você fazia para dar aula para essas 2 pessoas de forma equivalente, mas adaptando para cada um? É um processo, assim, eu dei aula no vocacional para adolescentes de 14 anos até, todas as idades, e agora eu tô estagiando numa escola, né, que é o segundo a segunda parte do fundamental, fundamental 2. eh, e aí agora eu tô sentindo uma dificuldade, um processo maior, assim, porque a minha experiência foi com pessoas já interessadas em teatro, né, jovens ali, e adultos e idosos, e tinha algumas questões de adaptação, né, por algumas questões geracionais, por exemplo, tinha uma pessoa trans na turma que eu lecionava, e tinha outras pessoas mais idosas, então, às vezes tinha uma questão, assim, acho que teve uma vez que rolou uma questão com pronome, então aí eu abri um espaço pra gente dialogar, pra falar, né, pra corrigir também. Eh mas no geral foi sempre muito tranquilo, assim, no vocacional, eu acho que tudo ia se encaixando, assim. Eu tinha 2 turmas que eram mais jovens e uma turma que era mais de idosos. Então eu conseguia também me adaptar melhor nisso, porque como eu fazia muitas coisas corporais, eu fui tendo que entender também como que era os exercícios corporais para cada faixa etária, e adaptar isso para que fosse no início eu fiquei meio perdido, assim, porque eu queria passar tudo, tipo, os alongamentos doidos, assim, eu tipo: "Não, espera, não é assim também". Aí depois eu fui pegando jeito. E agora na escola, é um processo que tá sendo muito doido, assim, porque eu sinto que eu tenho um pouco mais de dificuldade com as crianças, assim, um pouco mais jovenzinhas. E aí tô entendendo como que é, aprendendo, assim, e vamos ver o que vai dar, assim, porque eu acho que é natural também acontecer da gente ter um público que acaba fazendo mais sentido para o que a gente quer construir ali, né, enquanto arte educador e acabar focando em algum público, assim, né. Tem pessoas que se adaptam melhor com uma faixa etária, outros com outra e tá tudo bem também, assim. Sim, e são coisas distintas, né, tipo, no vocacional, as pessoas buscavam, né, tipo, Uhum. na escola, tipo, meio que as pessoas são, É. quase obrigadas, né, a Hum, estar ali, e aí, tipo, acho que de lidar com isso, né, de saber pegar a atenção da criançada para falar: "Bora focar nisso daqui", fazer que elas se interessem, deve ser, tipo, muito mais difícil, né, muito mais desafiador. sim, é. Loucura. Eh nessa sua jornada, tiveram políticas públicas que você, né, foi orientador do vocacional, obviamente a resposta é sim, né, mas quais foram as políticas públicas que foram importantes na sua jornada? Já participei de alguns editais, alguns, de formas diversas, né, então já já participei de edital que estava com o Fomento, com o Zé Renato, já participei, do Fomento à Periferia, aí o outro acho que foi o Fomento ao Teatro. Então esses editais, assim, são essenciais, né, são políticas que infelizmente a gente está tendo um declínio, está tendo encontrando uma situação muito difícil de acessar e eles tentando cada vez tirar mais, né, eh a existência mesmo desses editais, assim, o fomento está passando por uma situação horrível de eles não pagarem, não atenderem ali o que já fo as pessoas que já foram selecionadas, já passaram no edital, já tá tudo certo, eles estão cobrando novas coisas que surgiram depois, para tentar barrar mesmo, né. E, enfim, o desmonte, né, do edital, assim. E é um processo muito complexo, porque esses editais são o que garantem a construção de processos artísticos e a continuidade, a apresentação de temporadas de espetáculos teatrais, a cultura, né, que ela aconteça como um todo, tanto aqui em São Paulo quanto em de todos os lugares, assim, né, a gente da cultura depende desses editais, desses fomentos, assim. Então, eu pessoalmente já
tive vários momentos mesmo de ser o que salva, assim, porque se não fosse dessa forma, eu teria, tipo, que entrar diretamente num trampo CLT, como já aconteceu também, né. E também tá tudo bem de estar no trampo CLT e continuar fazendo a sua arte, também é um processo super possível e que muitas vezes vai fazer mais sentido pra gente que não tem tantos acessos assim. Só que quando a gente consegue só fazer focar na nossa arte, é perfeito, né, quando tá com edital, quando consegue um edital, quando eu estava no vocacional, foi um momento incrível da minha vida, assim, profissionalmente, artisticamente falando, porque eu fazia o vocacional, era uma carga horária que fazia muito sentido pra mim, enquanto pessoa autista também, tipo, era tranquilo, dava pra eu me planejar, fazer tudo, e eu fazia um outro processo também com a Estudo de Cena, que é a peça Objeto, uma exposição teatral do passado. Eh e aí eu consegui viver todo o processo dessa peça, apresentar também por um edital, e eu estava, né, conseguindo me movimentar artisticamente de uma forma perfeita nesse momento, porque eu conseguia realmente criar e movimentar a criação de outras pessoas, né, no educacional. Então, eu acho que é isso, são essenciais, assim, esses editais, que eles continuem existindo, que eles realmente aconteçam, né, que não fique que nem a gente tá nesse momento agora deles estarem sendo barrados, assim. Inclusive, eu ouvi o relato de um dos coletivos, que foi um coletivo que criticou a Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Cultura, desclassificou eles depois, logo depois, assim, de tipo, Nossa, inventou um documento lá e falou: vocês não entregaram tal documento", eles desclassificaram eles, assim, eles ficaram assim, tipo: que ódio. "Meu Deus", muito absurdo. Eh, e apesar, né, de estar acontecendo, todos esses desmontes, né, da cultura aqui em São Paulo, aqui ainda é um lugar que tem muito incentivo à cultura, né. Eu estava recentemente lá em Pernambuco e eu conversei com uma das pessoas responsáveis por um grupo de maracatu lá. E ele estava falando sobre a dificuldade de acesso às políticas públicas lá. Principalmente que eles fazem umas políticas públicas lá em Pernambuco e focam muito mais na capital, que é Recife. E aí a galera que faz arte nas outras cidades acaba, tipo, comendo poeira, assim, porque quem escolhe estar lá em Recife, normalmente são os coletivos de Recife que recebem o dinheiro, e os outros coletivos têm que se virar nos 30 para conseguir se alimentar, para conseguir sobreviver. E aí, tipo, existe, tipo, várias culturas, né, tipo maracatu, existe boi marinho, que são, tipo, reconhecidos, né, como culturas imateriais, como essas culturas de raiz e que não são valorizadas, e que aí, tipo, eles só conseguem, tipo, realmente ter trabalho durante as épocas em que que essas culturas são valorizadas, né, tipo, o maracatu é mais no carnaval, mas no restante do ano eles têm que, tipo, caçar outro emprego, porque senão eles não têm como sobreviver. É muito Ah, loucura isso, né. sim. Corrigindo o que eu falei boi marinho, mas é cavalo marinho, confundi com outra festa lá que tem a festa do boi, enfim, muitas culturas maravilhosas. Ai, saudades de Pernambuco. Enfim, voltando às perguntas, na sua trajetória como artista, quais foram os maiores perrengues que você passou? Bom, alguns, acho que alguns ainda venho passando, que é de conseguir sobreviver de arte, né, fazer a arte acontecer e receber, ser remunerado por isso, né. Eh, Teve alguns perrengues específicos, assim, né, por exemplo, teve uma vez que a gente foi apresentar, Tremores numa fábrica de cultura, era mais afastada, agora não lembro o nome da fábrica de cultura, qual que era. E a gente fez uma divulgação, só que não era do nosso território. Então, quando chegou lá, não tinha ninguém, tipo, pra assistir, assim, a gente apresentou pra uma pessoa, que era da fábrica de cultura. Então foi uma coisa meio assim, um perrenguezinho de tipo, como que a gente faz a peça nessa condição, né, de que vai ter uma pessoa assistindo e, tipo, que é uma coisa que geralmente abaixa um pouco a energia, né, mas a gente ficou: "Não, é sobre isso, vamos apresentar". Eu acho que
tá tudo bem ter uma pessoa só. A gente só ficou meio assim, né, de tipo, meio triste, né, de que não tinha ninguém de fora, só uma pessoa da fábrica de cultura mesmo. Enfim, mas deu tudo certo, a gente apresentou e a pessoa gostou e foi isso. Eh, Aí eu fiz o bacharel em artes cênicas, né, e eu tentei conseguir trampos com o diploma de bacharel, só que estava muito difícil, assim, eu tinha abri a licenciatura e tranquei, falei: "Não, vou ficar só com o bacharel, tá tudo bem", cansei da USP, mas como é muito difícil conseguir trampo e conseguir só trampos artísticos é muito difícil também, então você tem que equalizar com alguma outra coisa. Eu voltei para a licenciatura agora. E eu voltei para a licenciatura também, um dos grandes motivos foi pensando numa bolsa que eu poderia conseguir, que é uma bolsa para quem está cursando técnico e na verdade é uma bolsa para qualquer pessoa que esteja estudando, qualquer nível. Na verdade, antes ela era só para o ensino médio, que é o Transcidadania, voltado para pessoas trans. E agora, um pouco mais recente, abriu para pessoas que estejam cursando o técnico e a graduação. Aí eu falei: "Vou pegar a bolsa, vou conseguir me manter, vou terminar a licenciatura e posso conseguir um emprego melhor". Esses eram os meus planos. Beleza. Entrei na fila, nada de chamarem, não consegui, aí depois tem que ter 2 anos sem ter carteira assinada, aí eu estava pra fazer esses 2 anos, aí eu voltei lá agora, tipo: "Ah, vou fazer os 2 anos, né, sem carteira assinada, posso entrar agora". A prefeitura barrou, congelou, não tá rolando, não se sabe se vai voltar, se não vai, o que que tá acontecendo, se é também sobre esse desmonte, assim, né. E era um dos grandes motivos para eu voltar a estudar, assim, porque ia me salvar mesmo essa bolsa, sabe, porque, tá muito difícil sobreviver de arte, assim. Então, tô nesses perrengues ainda, tentando construir a minha caminhada profissional artística, assim. Mesmo é isso, né, tendo mais oportunidades aqui em São Paulo e tal, tem um acesso maior. Tem momentos que rola, e aí surge um projeto massa, acontece e tal, não sei o quê, mas tem momentos que não tem nada acontecendo. Então nesses momentos é complicado. Nossa, acho que para os artistas aqui, acho que do Brasil todo, né, esse é o maior perrengue, assim, porque parece que, tipo, acham que o artista vive de luz, né. E aí, tipo, tem, tipo, um trabalho por um pequeno período e depois é tipo: "Ah, sobrevive aí. Vamos ver se Se vira. você vamos ver se você vive até a próxima Sim, vez que a gente vai te dar uma migalhinha aí". E aí é tenso, né, isso. Tenso demais. é bem assim. A gente tá chegando no finzinho do nosso podcast. Muito obrigado por Obrigado. ter aceitado o convite para essa conversa. Obrigado eu. E a pergunta que vem próximo do fim é: por que dançar em 2026? Eu sinto que a dança é uma coisa que pra mim e, eu imagino que pra qualquer pessoa, movimenta muitas coisas internamente que nos devolve a força de viver, nos devolve essa vontade de desenvolver outros projetos também. Então acho que pra quem não é artista da dança, né, não é, no sentido profissional, dançar sempre vai ser uma coisa que vai movimentar a pessoa e vai trazer de volta a vida, assim, sabe, vai dar essa vontadezinha de viver. E eu acho que, pra tudo, assim, até pra saúde, assim mesmo também, a dança é uma coisa que pode ser muito essencial mesmo pra movimentar todos os campos ali, até questão de adoecimento psíquicos também, assim, né. Eu acho que a dança é uma ferramenta muito interessante para tudo isso, assim, que realmente pode estar solucionando várias coisinhas que às vezes a gente não se dá conta, né, a gente fica tipo, muitas vezes as pessoas têm esse afastamento: "Não, dança não é para mim, não sei dançar", mas é sobre isso, ninguém nasce sabendo dançar, né, todo mundo, experimenta mesmo e dança e não é sobre dançar de um jeito ou de outro, dançar bem ou dançar mal, acho que é sobre se movimentar e colocar esse corpo pra estar no espaço mesmo dessa outra forma, sabe. E trazer essa vida de volta, assim. Pra mim, pessoalmente, eu me sinto muito próximo dessa linguagem pra me expressar. Eu sinto que é a forma que eu mais me expresso,
é pela movimentação corporal dentro da dança, assim. Eh, Às vezes faz mais sentido pra mim falar com o corpo do que falar com a palavra, sabe. Que eu digo coisas que eu nem sei o que significa, mas eu tô dizendo alguma coisa, eu tô colocando isso pra fora, assim. A dança é algo espetacular mesmo, né. Eh, e eu não sei quem inventou isso de, tipo: "Ai, a pessoa dança bem, dança mal". Dança. Se alguém acha que você dança ruim, ela que se lasque, né. Sim, é isso. Cada um com a sua dança, se movimente, o importante é se sentir bem com o que você está fazendo, né. E agora a gente tá na última pergunta, que que é: qual o conselho que você daria para uma pessoa que está iniciando na arte, na dança, no teatro? Um conselho que você gostaria de ter escutado lá no começo, quando você estava iniciando, ou até quando você sonhava em estar dentro da arte? Acho que para a pessoa buscar esses espaços coletivos de criação, né, as casas de cultura, CEL, os espaços públicos, onde acontecem as oficinas, onde você vai poder encontrar outras pessoas que estão querendo criar também para você se juntar, porque eu acho que o mais importante da arte, principalmente do teatro, da dança, é estar em coletivo. São essas comunidades que se criam, que é o que vai dar força para você continuar criando, continuar buscando esse caminho seu, assim, porque acho que dançar sozinho, fazer teatro sozinho, não existe, não faz sentido. Acho que é sobre realmente estar junto, estar com outras pessoas construindo isso. Então, encontrar esses espaços eu acho que é o mais importante, encontrar a sua comunidade, pesquisar, tipo, por exemplo, se você é uma pessoa LGBT, já vai ter um cantinho que vai ser ótimo pra você, que é a Ballroom. Se você tem outros recortes, tipo, será que tem outros coletivos com os mesmos recortes que eu, que estão criando alguma coisa? Já vai se juntando também com essas pessoas, porque vão ser pessoas que vão entender o que você, vivencia para produzir sua arte e talvez saber como te direcionar também, falar: "Não, a gente foi por aqui, ó, a gente construiu essa peça sobre esse tema que abarca você", sabe. Então, é muito interessante entrar em contato com essas outras pessoas mesmo. E chegamos ao fim de mais um episódio. Novamente te agradeço por ter vindo, por ter aceitado, por essa conversa gostosa. Já aproveita, faz o seu jabazinho, fala pra galera onde acha seus trabalhos, fala pra galera, contrata. Então já fala suas redes sociais, onde acha seus trabalhos, se vai ter algum espetáculo que vai acontecer em algum momento. Show. Gente, muito, muito, muito obrigado. Foi incrível essa conversa, muito feliz de estar aqui. É muito bom ter um espaço para compartilhar, né, tudo isso e é aquilo que a gente estava falando, que é um espaço também que às vezes a gente acaba enxergando coisas em si mesmo, né, que a gente não costuma falar sobre isso, então foi muito massa. Bom, eu tenho o Instagram, que eu acho que é o principal meio de contato, onde eu vou estar postando tudo o que acontecer, divulgando tudo. É Armiore, se escreve Armrore. O nome é um pouquinho difícil. E aí lá eu sempre estou divulgando alguma coisa que vai estar rolando, alguma apresentação. Agora eu tô com invólucro, então estou buscando apresentar invólucro em tudo quanto é lugar. Então talvez esteja lá alguma divulgação nova de apresentação de invólucro. Se tiver, colhem que vai ser tudo. Ah, tudo. Muito obrigada. E você aí que está assistindo, que está no YouTube, que está escutando pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, já deixa aquele like, se inscreve, segue, comenta, comenta coisas boas. Não só, né? Às vezes aparece uma galera aí comentando umas coisinhas ruins, então bora lá comentar coisinhas boas. Antes eu estava falando fale bem ou fale mal, mas fale da gente. Não fale mal, não. Fale bem. Se for falar mal, não comenta, não. Vai para outro lugar. Nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no X, estamos como @Vozes do Palco. É muito facinho de achar a gente. Vai lá, segue a gente, engaja um pouquinho a gente. E é isso. Beijinhos na bunda de todos. Esse podcast é um projeto aprovado na 22ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. O programa vai com o apoio do Centro Educacional Unificado,
Céu Uirapuru. Este podcast é uma realização do coletivo Teatro, Memórias e Além. Prefeitura da cidade de São Paulo. Você ouviu Vozes do Palco.